Essa passagem ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Vamos então proclamar esse Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? O terceiro mistério, na verdade, como a gente havia conversado já, quando começamos a meditar esses mistérios luminosos, eles, então, por inspiração de Deus, foi uma criação do próprio Papa São João Paulo II, com o objetivo de, através deste mistério, dos mistérios luminosos, falar um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, daquele tempo de 3 anos, que logo depois da vida pública, ele começou então a evangelizar até ali, antes da sua morte, na cruz, então encerrando ali na Santa Ceia. E tem como objetivo então uma catequese, para nós entendermos um pouquinho mais. E este mistério, que vai falar do anúncio do reino de Deus e o convite à conversão, ele é mais um desses aspectos catequéticos. Vamos então meditar um pouquinho mais sobre isso. Logo depois que João Batista é preso, como diz aqui, depois que João Batista foi preso, Jesus então vai para a Galileia para falar do reino de Deus e do convite à conversão. O reino de Deus é o centro da pregação de Jesus, é o que ele mais fala. Reino de Deus, reino dos céus, são as mesmas coisas, mesma coisa. Jesus por várias e várias vezes fala do reino de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Ou em outra passagem, quando, por exemplo, ele está fazendo o sermão da montanha, ele diz: bem-aventurados, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Ou então, quando ele vai falar das parábolas, o reino de Deus é como um grão de mostarda, o reino dos céus é como alguém que... Aí ele vai contar outra história. Faz parte do centro daquilo que Jesus veio anunciar. E é tão importante este reino de Deus que ele veio anunciar. Aqui até agora eu não falei o que é, mas é tão importante este reino de Deus que Jesus veio anunciar, que ele disse: busque isso, esse é o seu foco. Se você tiver isso, o resto vai vir. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ele pediu que toda a nossa intenção, toda a nossa força, toda a nossa atenção estivesse voltada para este reino, reino de Deus, reino dos céus. Basta nós olharmos para o mundo afora, que nós vemos o quão importante é. Quando Jesus nos ensina a oração, ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Olha só, venha a nós o vosso reino. Basta nós olharmos o mundo afora, para nós percebermos a grande necessidade do reino de Deus ser instaurado no nosso mundo. Pois o que nós vemos lá fora? São os homens reinando, é o pecado reinando, é a desobediência a Deus reinando. E daí nós vemos surgir as guerras, nós vemos surgir as divisões, nós vemos surgir as opressões, tantas e tantas coisas. Tudo isso nos faz entender a grande importância de pedirmos o reino de Deus em nossas vidas. Pois bem, vamos agora entender
o significado do reino de Deus. A própria palavra reino de Deus significa o quê? O lugar onde Deus reina, né? Então, quando a gente lembra lá nos nossos livros de história, né? O reino do rei, sei lá, o reino do rei Luís, né? O reino da França. É o lugar onde o rei Luís, que lá vivia na época, ele reinava. Então, quando nós estamos falando de reino, nós estamos falando daquele lugar onde Deus tem total domínio. Ele governa, Ele age. Então nós podemos entender esse reino de diversas formas, pois Deus age de diversas formas, de diferentes maneiras. Por exemplo, todas as coisas criadas, Deus ele as cria, mas as coisas que Deus criou não têm em si o poder para permanecer. Por exemplo, sei lá, coisa simples. Você foi criado por Deus, mas você não tem o poder de dizer: agora estou com saúde, agora eu estou doente, agora eu estou com sono, agora não. Você não tem liberdade, você não tem poder sobre as coisas que te acontecem, você tem nem poder sobre agora eu existo, agora não existo mais, agora eu existo, agora não existo mais. Todas as coisas criadas por Deus, elas precisam que Deus as mantenha criadas para elas continuarem existindo. Então, de alguma forma, Deus ele reina sobre todas as coisas, porque as coisas, para elas serem criadas e para elas continuarem criadas, é necessário que Deus as mantenha, porque somente Deus somente Ele é o ser. Eu sou aquele que sou. Então tudo que existe, existe porque Deus mantém existindo. Se em algum momento Ele tira a mão, elas voltam ao nada. É como uma ideia, um pensamento. Sei lá, imagina agora um cavalo com, sei lá, pata de cavalo, mas a mão dele é uma mão de ser humano e o cavalo fica em pé. Então você está imaginando que esse bicho estranho na sua cabeça. Esse bicho estranho na sua cabeça é uma criação sua. Para esse bicho continuar, vamos dizer assim, existindo na sua mente, é necessário que sua atenção esteja voltada para lá. Se você distrair, ela desaparece, volta a nada. Ou seja, de uma maneira comparativa, assim as coisas existem. E para elas continuarem existindo, Deus mantém a sua atenção a elas. Então Deus, Ele reina sobre todas as coisas, pois, como Ele criou, Ele governa sobre todas elas. E é isso que nós aprendemos também sobre a providência de Deus. Pois como Ele reina em todas as coisas e nada escapa aos seus olhos, nós então confiamos em sua providência. Confiamos que os acontecimentos do mundo, por mais que a gente não entenda, tem algum projeto, algum plano, algum objetivo Deus tem com relação a isso. Essa é a primeira coisa. Deus reina, o reino de Deus, então nós aprendemos isso. Ele reina sobre todas as coisas, tudo acontece pela permissão dele. Se Ele permite que algo aconteça, é para tirar algo melhor ainda daquilo ali. E o que nós devemos pedir a Deus é que aumente a nossa fé, para entendermos nos acontecimentos de nossa vida o querer de Deus. Então Deus reina sobre todas as coisas. Nada escapa do seu governo, nada escapa da sua providência. Deus reina também, de uma maneira diferente, sobre os bons cristãos. Uma vez que nós fomos batizados, e Jesus diz, né? Ninguém poderá entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Porque quando nós somos batizados, Deus, Ele vem a nossa alma, melhor dizendo,
Deus, Ele reina na nossa alma de uma maneira diferente, não mais como somente um Criador, mas Ele reina em nós como um Pai e um amigo. Um Pai e um amigo. É assim que Deus reina em nós. E aí a gente vê, por exemplo, na vida dos bons cristãos, na vida dos santos, como Deus reina. Deus reina nas suas ações, Deus reina nas decisões que eles vão tomar, Deus reina em seus progressos espirituais. Deus reina também nos corações dos cristãos que estão na graça, conduzindo eles a viver cada vez mais a vontade de Deus. Deus reina também no céu, na sua glória, pois lá no reino dos céus, tudo o que acontece, acontece de acordo com a vontade de Deus. Então olha só, a gente aprendeu aqui, o reino de Deus é o lugar onde Deus reina, onde Ele governa. Tudo o que acontece neste mundo, acontece com a permissão de Deus, e nós aprendemos que, se Ele permite, é para tirar algo melhor dali. Olha só, já aprendi uma coisa. Deus reina também em meu coração, quando eu estou em estado de graça, quando eu não estou em pecado, quando eu me confessei, e estou procurando viver a vontade de Deus. Por quê? Porque através disso, olha a vida dos santos, né? Por exemplo, São João Batista, São José, Nossa Senhora. Deus reinava no coração deles, pois tudo o que eles faziam era de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa bela. Deus reinava também no coração deles. E por último, Deus reina também no céu, porque tudo que acontece no céu, acontece na permissão de Deus. Os anjos não movem uma palha, se não for movido pela vontade de Deus. Os santos que lá estão no céu não fazem outra coisa senão a vontade de Deus. Então Deus reina no céu de maneira completa. Atenção, não tem como nós reinarmos com Deus no céu se Ele não está reinando em nós aqui na terra, através da sua graça. É como uma troca. Eu somente vou reinar com Jesus no céu se eu deixo Jesus reinar em mim aqui na terra, nas minhas ações, nas minhas atitudes, deixando-me ser conduzido por Ele. Então existe uma sintonia entre deixar Deus reinar em mim para eu reinar com Ele no céu. É isso que significa então o reino de Deus, o lugar onde Deus reina sobre todas as coisas, na alma daqueles que estão em estado de graça, no céu. 3 lugares ali onde Deus reina. Bom, tudo bem, já entendemos isso, o lugar onde Deus reina. Agora, por que é importante? O que significa, na verdade, este anúncio do reino de Deus, que Jesus começou na sua pregação, e que Ele pediu que os apóstolos continuassem, e que nós, como católicos, devemos continuar anunciando o reino de Deus. O que significa isso? Veja só, primeira coisa, anunciar o reino de Deus é anunciar a igreja, pois a igreja, e aqui quando eu digo igreja, estou dizendo a igreja católica, é o reino de Deus, é o lugar onde Deus reina. Quando nós olhamos que na igreja católica nós temos os santos, os anjos, os sacramentos, e nós vemos que existe uma sintonia entre aquilo que está aqui e aquilo que está no céu, nós entendemos que aqui é o lugar onde Deus reina, é na igreja. Então, a primeira coisa, se eu sou católico, de verdade, e quero que Deus reine, e eu rezo sempre no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, isso significa que eu quero me colocar à disposição de Deus, para ensinar a fé católica, para as pessoas que não conhecem, para trazer as pessoas
para conhecer mais sobre a igreja, trazer elas a participarem mais das coisas da igreja, pois assim o reino de Deus se expande no mundo, pois a igreja se expande nos corações. Essa é a primeira coisa. Mas nós bem sabemos que nem todos nós que estamos aqui somos santos. E aqui está a diferença. Quando nós dizemos no creio na igreja una santa, nós estamos dizendo que aquilo que Deus criou, que é a igreja, ela é santa. Mas por que então nós encontramos pecadores? E aí então está em nós essa divisão. Pois o meu coração é dividido. Uma parte do meu coração Deus reina, ali está a igreja. Uma parte do meu coração Deus não reina, e ali eu sou pagão. Então, a segunda coisa que significa anunciar o reino de Deus, significa nós rezarmos pela conversão dos pecadores de dentro da igreja, para que Deus reine cada vez mais, para que Ele expanda o reinado dele no coração das pessoas. Nós que vivemos em igreja, em comunidade, sabemos das misérias, das dificuldades, das limitações de tantas e tantas pessoas da nossa comunidade. Então nós queremos que Deus reine no coração delas. E aí então, expanda o reinado dele no coração dos nossos irmãos. Por fim, anunciar o reino de Deus significa também, e por último, pedir a Deus que Ele reine em nós por completo. Então olha só a importância do anúncio do reino de Deus, porque nós temos lugares no mundo onde Deus ainda não reina, porque a igreja não está presente. Nós temos lugares no coração das pessoas de dentro da igreja, porque ainda estão divididas. Ora vivem os mandamentos e os sacramentos, ora não vivem. Então precisa anunciar no coração dessas pessoas, ou seja, elas precisam se converter. E também no nosso coração nós vemos essa divisão, porque existem lugares em nosso coração ainda é dividido. A gente quer buscar as coisas de Deus, mas a gente não busca com totalidade de coração, a gente busca com o coração dividido. É como pedalar apertando o freio, né? Você faz o esforço, mas quase não sai do lugar, porque uma parte quer ir, uma parte quer se doar, uma parte quer se dedicar à oração, outra parte quer viver os próprios afazeres, os próprios desejos, os próprios sonhos. O reino de Deus precisa ser anunciado também no meu coração. E aqui vai o convite à conversão. O mundo precisa converter e por isso precisamos levar a igreja às pessoas que não conhecem. Os católicos precisam se converter e por isso precisamos anunciar, ensinar, exortar as pessoas para que se convertam. Aqui estamos todos buscando a conversão. Acima de tudo, eu preciso enxergar que eu preciso me converter. Eu preciso mudar de vida. Pois se eu fosse católico de verdade, eu seria como São José. Quem são os católicos de verdade? Aqueles 100% católicos, são os santos. São José é católico de verdade, Nossa Senhora é católica de verdade, São Judas Tadeu, Santa Inês, São Sebastião, Santa Teresinha, Santo Antônio, eles são católicos de verdade. A gente é projeto de católico. A gente tem uma parte que é católica, outra parte que é pagão. Não somos católicos 100%. Estamos aqui porque queremos nos tornar verdadeiros católicos. E por isso, queremos que Deus reine em nós. E neste dia em que meditamos, o anúncio que Jesus fez do reino de Deus e o convite à conversão, queremos olhar para a nossa vida e pedir a Deus que Ele nos converta, que Ele expanda o seu domínio, que Ele reine em nós, para nós um dia, na alegria do céu, reinarmos com Ele por toda a eternidade.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.